Evocando a proteção de Deus, damos por aberta a sessão ordinária 3626, de 9 de abril de 2018. Chamamos o senhor secretário, segundo secretário André Focácia, para fazer a leitura da ata da sessão ordinária 3625, do dia 13 de abril de 2018. Senhor secretário. Senhor presidente, bom dia a todos. Ata da sessão ordinária 3.625, do dia 13 de abril de 2018. Aos 3 dias do mês de abril de 2018, às 12 horas e 30 minutos, do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Rio Grande do Sul, reunir sessão ordinária sob a presidência do vereador Wagner Aloy, secretariado pelo vereador Claudio Miro. Estando presentes os vereadores Adão Santana, André Mateus, Carlos Alberto, Silon Lizoski, Éder Strider, Evaristo Oliveira, Felipe Abib, Marlon Maciel, Valdomiro Lima, Rossano Farias, ausentes vereadores Antônio Bertazzo, Flávia Batista e Renato Silveira. Havendo número regimental, o vereador-presidente, invocando a proteção de Deus, iniciou a sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária número 3.624, do dia 2 de abril, a qual foi aprovada sem ressalvas. Nas correspondências recebidas, o ofício 013/2018 do vereador Antônio Bertazzo, solicitando a retirada do projeto de lei 13 de 2018, e o ofício 04/2018 também do vereador Bertazzo, solicitando a retirada do projeto de lei 12 de 2018. O pequeno e o grande expedientes foram suprimidos e não houve pronunciamentos. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Cumprido segundo a pauta, projeto de lei 35 de 2018. Cria no âmbito do município de São Gabriel a pichação zero, de autoria do vereador Marlon Mendes Maciel. Projeto de lei 34 de 2018, que cria o Centro de Referência Política de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, de autoria do vereador Claudio Miro Borges Silveira. Foram aprovados os seguintes projetos de lei. Do Poder Executivo Municipal, projeto de lei 26 de 2018, regulamenta o serviço de transporte escolar público do município de São Gabriel e da outras providências. Aprovado, com emenda aditiva e supressiva. Projeto de lei 31 de 2018, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 3.913, de 13 de março de 2018. Projeto de lei 30 de 2018, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 3.912, de 13 de março de 2018. Projeto de lei 029 de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar agentes sociais por prazo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Nos trabalhos dos vereadores, foram aprovadas as seguintes proposições. Pedido de providência 67 de 2018, de autoria do vereador Claudio Miro Borges Silveira. Pedido de providência 66 de 2018, de autoria do vereador Claudio Miro. Pedido de informação número 12 de 2018, que trata sobre a reiteração de pedido de informação 13 de 2018, de 7 de fevereiro deste ano, de autoria do vereador Felipe Nascimento Abib. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador-presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Flávio Rios, escriturário, digitou a presente ata, que foi aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão foi gravado, os arquivos e áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Era essa ata, senhor presidente. Coloco a ata em apreciação dos senhores vereadores, em discussão. Neste momento, em votação, a ata para os senhores vereadores fazer sua votação. Vereador Felipe e vereador Silon Lizoski. Aprovado por unanimidade. Passamos para o grande expediente aberto no sistema à inscrição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, desculpa. Aberta a inscrição. Nenhum vereador vai se manifestar no pequeno expediente? Fizeram a inscrição? Ok. Mais algum vereador? Vou encerrar, então, a inscrição do grande expediente. Pequeno expediente, é. Então, passamos a palavra ao vereador Renato da Silveira Vieira,
O senhor dispõe de 4 minutos, senhor vereador, para fazer a sua manifestação. 5 minutos. Cumprimento aqui o senhor presidente Wagner Aloy, aos demais vereadores, a nossa vereadora Flávia, a distinta plateia, a imprensa aqui presente, a Letícia, da Tribuna Popular. Senhores vereadores, hoje pela parte da manhã, mais uma vez, tivemos ali no bairro Elbio Vargas, aonde fomos chamados novamente pelos moradores do bairro Elbio Vargas, em questão a limpeza daquela pracinha que existe no bairro Elbio Vargas. Já pedimos aqui ao secretário, assim como outros vereadores, como o vereador Felipe Abib já fez o seu pedido de providência, pedindo a limpeza daquela pracinha, e até agora nada feito. Então, viemos aqui na tribuna pedir para que o seu secretário, Nenê, dê uma olhada para aquele bairro que realmente está precisando, e que vá lá e faça a limpeza e arrumem o conserto daqueles brinquedos aonde as crianças não podem brincar e não podem se fazer presente na pracinha por causa da vegetação alta. Então aqui fica, mais uma vez, o meu pedido ao secretário de Serviços Urbanos, o vereador Nenê, que dê uma olhada e atenda os nossos pedidos. Esses pedidos, senhores vereadores, não são nossos, mas sim da comunidade. Tenho a certeza de que todos os vereadores estão sendo procurados por moradores de bairros. Hoje também tive no bairro São Clemente, onde fizemos um pedido de providência para que arrumassem a rua Pedro Santos Petinga e a rua Professor Jacobsen. E hoje, estando lá, pude ver que a Secretaria de Serviços Urbanos se fazia presente, colocando o cascalho naquela rua que estava com buracos que nem os carros poderiam passar e nem as pessoas. Aqui fica, então, o meu agradecimento, o agradecimento de todos os vereadores a este secretário de Serviço Urbano, que nos atendeu, não o meu pedido, mas sim o pedido da comunidade do bairro São Clemente. E peço que, assim como ele atendeu este pedido, que ele atenda os outros pedidos dos outros bairros. E o que nos preocupa hoje é a limpeza da praça do Elbio Vargas, uma praça distante, onde as crianças não podem sair para brincar e vir até o centro, e o lazer deles é aquela pracinha que tem lá. Então, nos preocupa aquela vegetação alta, vai que uma cobra ou algum outro animal os piquem, e até dirigir uma criança de lá até o centro, quando nós formos ver, já perdemos tempo. Então, aqui fica o meu pedido, o pedido de todos os vereadores, que dê uma olhada para aquele bairro. Tivemos conversando com alguns moradores lá do bairro também, em questões das ruas, que precisam sim de cascalhamento naquelas ruas, que hoje muitas das ruas do bairro Elbio Vargas se encontram com buracos a céu aberto. Os esgotos a céu aberto, onde nós podemos sentir o cheiro dos esgotos, e realmente aqui fica a nossa preocupação. Então, peço mais uma vez que este secretário... Uma parte, vereador. Sim, senhor vereador Éder. Lhe parabenizar pela sua atitude de estar recorrendo os bairros, as praças. Inclusive, existe uma reivindicação também na questão das quadras das nossas pracinhas, que, infelizmente, lamentavelmente, estão atiradas, vereador. E isso aí é uma questão assim que nós precisamos botar essa cultura do esporte aqui em São Gabriel, e eu sei que Vossa Excelência também
né, é um grande articulador do esporte aqui na nossa cidade. E, lamentavelmente, nossas pracinhas estão um caos, principalmente as quadras de esporte. Lá no bairro Vargas também existe um campinho que está desativado, e as quadras aqui da Camilo Mércio, da Tunuca Silveira, as telas não prestam mais, as telas de basquete, em estado deplorável, mas um belíssimo trabalho, e temos que... E eu acho que existe uma briga de vaidades aí, porque existe um projeto da secretária Juca, juntamente com o vereador Farias, no Adote uma Praça. E, lamentavelmente, com essa briga de vaidades, não sai nenhuma coisa nem outra. E quem é prejudicado é a nossa comunidade. Mas Vossa Excelência está de parabéns por essa... justamente por uma questão de levantar essa pauta das praças da nossa cidade. Vereador Éder, eu acho que chegou na hora de nós perdermos essa vaidade e pensarmos mais na nossa comunidade. Como já falei várias vezes, repito a falar, quem nos colocou aqui dentro, hoje nós não somos vereadores, nós estamos vereadores, foi a nossa comunidade, foi aquelas pessoas que acreditaram em nós, acreditaram na renovação, e por isso nós, vereadores, estamos aqui sim para cobrar, legislar em prol da nossa comunidade. Isso pode ter a certeza, não só eu, vereador Renato, mas como todos os vereadores estão aqui engajados pela nossa comunidade. Então está na hora de nós perdermos a vaidade, deixar lados partidários de lado, né, e pensarmos mais um pouco na nossa comunidade. Né? Então, era isso, senhores vereadores. Muito obrigado. Muito bem, vereador Renato Silveira. Vereador Éder Barbosa. Senhor presidente, vereador Maninho, senhores vereadores, vereadora Flávia, imprensa que nos acompanha, assistência, comunidade que nos ouve através da Rádio Batovi. Quero ocupar o meu espaço e transmitir à nossa comunidade também a preocupação com várias demandas, tanto do campo como da cidade. E hoje, pela parte da manhã, estive na Secretaria dos Serviços Urbanos, falando com o secretário Nenê, passando-lhe algumas demandas do bairro 13 de Outubro, também ali do bairro São Clemente. E a gente se preocupa porque as pessoas nos cobram muitas ações e muitas vezes a gente faz o pedido de providência, né, e a gente não sabe se realmente esses pedidos de providência chegam nas mãos dos secretários. Então a gente foi esclarecer com ele, ele disse que ia procurar, me recebeu muito bem, vai procurar então fazer ali, cumprir o seu papel, que principalmente de limpeza dos bairros, como o próprio vereador Renato, né, se manifestou, e o bairro 13 de Outubro, infelizmente, o matagal tomou conta, né, causando transtornos para as vizinhanças, é rato, é cobra, é lixo, porque depois que as pessoas veem que começa a juntar lixo, né, e acho que é depósito, começa a jogar lixo cada vez mais, então a gente procurou ali uma atitude do secretário Nenê, e ele disse que vai tomar providências, principalmente ali no bairro 13 de Outubro. Permite, vereador? Pois não, vereador. Sei que não posso pedir a parte pelo regimento, mas pela pertinência do tema, a Câmara de Vereadores já finalizou, em parceria com a Unipampa, o aplicativo para denunciar as pessoas que jogam lixo em local inapropriado. Provavelmente, semana que vem, já daremos aí publicidade ao aplicativo. Vamos chamar o presidente da OMOSG, capitão Iturbídio, que representa os bairros, Prefeitura Municipal, para lançar esse aplicativo que vai estar na mão de toda a nossa sociedade, a nossa comunidade, para que aquela pessoa que for vista largando lixo no bueiro, na sanga, em via pública, de forma errada, será fotografado por qualquer celular de qualquer cidadão, e isso cairá na Prefeitura Municipal, que tomará as devidas providências com esse cidadão. Então, só para colaborar com a sua manifestação. Obrigado, vereador. Importante essa atitude, vereador Maninho, e acredito também que a parte da fiscalização municipal não tem como fiscalizar tudo. Acredito que os próprios moradores vão ter que acabar fiscalizando, né? E a gente, muitas vezes, a gente escuta denúncias de endereços onde os proprietários não limpam os terrenos, né? E vendo quando começa a ficar sujo demais, o pessoal acha que é depósito de lixo. Vereador Renato, quer uma parte? Sim, pois não, vereador. Vereador, venho aqui também lhe parabenizar por esse excelente trabalho, pela preocupação
que também vem trazendo aí pelos nossos bairros. Assim como o vereador Wagner Aloy falou, deste aplicativo, devemos, juntamente com a comunidade, conscientizá-los, né, para que não jogue lixo nas ruas, né, que só assim a nossa cidade, com certeza, ela estará limpa. Hoje estamos aqui cobrando da vegetação alta, né, das praças, mas também nós temos que cobrar da nossa comunidade, cobrar das pessoas para que não joguem lixo nas ruas. Vários bairros que estamos indo aí, a gente vê muitos lixos na rua. Então, não adianta a secretaria fazer a sua parte, nós, vereadores, estarem cobrando aqui, se a comunidade não ajudar também. Então, pedimos, juntamente com a comunidade, que nos ajudem e não coloquem lixo nas ruas. Meu vereador Wagner Aloy, meus parabéns, né, mais uma vez por esse aplicativo, tá? E com certeza é de suma importância para que nós possamos conscientizar a nossa comunidade. Obrigado, vereador. Com certeza, com a união de todos venceremos, né? Ou pelo menos minimizaremos a situação, né? Também estive uma breve conversa com o secretário Fogueira, da Secretaria de Transportes, e, lamentavelmente, me deu uma notícia triste para São Gabriel, que é a perda do caçambão. Aquele caçambão que carregava 24 metros cúbicos, vereador Evaristo. Capacidade de 2 caçambas-truque. Então, lamentavelmente, o município perde, por falta de articulação municipal e estadual, perdemos mais esse equipamento da Secretaria de Transportes, e também serviria para os serviços urbanos, por falta de articulação do município com o Estado. Uma infelicidade para nós, né? Já tínhamos perdido o cavalinho, e agora, então, estamos perdendo esse caçambão, que é um equipamento muito útil, principalmente para o encascalhamento das estradas, tanto do interior como aqui da cidade. Pois não, vereador Silon? Por gentileza, vereador, tem como Vossa Excelência, ou Sua Senhoria, explicar exatamente o que significa isso, falta de trabalho político da Prefeitura Municipal? O que o senhor quer dizer com isso? Porque eu não acredito que a Prefeitura simplesmente não queira esse equipamento. Então, é muito fácil, às vezes, a gente atirar no ar e deixar por isso mesmo. Então, tem que explicar para a comunidade o que se deixou de se fazer. Porque eu não acredito que o prefeito Rossano deixaria, simplesmente, por nada, se perder um equipamento tão importante. A gente precisa realmente de uma explicação, vereador Silon. Realmente, a gente fica... Mas o senhor acabou de dizer que tem uma explicação, o senhor tem que dizer, o senhor não pode atirar as coisas ao vento. Vossa Excelência está falando do prefeito municipal. O senhor tem que... No momento que você diz aqui que se perdeu por não ser feito alguma coisa, tem que dizer o quê? Porque depois de dito, não tem mais como voltar atrás. Eu não acredito, quero dizer, deixar bem claro para ti, que o prefeito Rossano não deixaria um equipamento tão importante simplesmente se perder. No momento que tu diz que não se fez alguma coisa, tem que dizer o quê? A população precisa saber o quê. Eu não sei se o senhor entende de articulação política, mas é uma conversa. E já faz horas que o governo municipal vem tendo esse atrito com o governo do Estado. Basta ver o transporte escolar estadual. Não renovou o convênio. Agora é mais uma coisa, SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Não sei se é por falta de interesse, algo tem. Porque estão se rompendo os partidos, ou o governo municipal não quer mais, o governador Sartori, ele que apoiou, agora não quer mais. Para mim, é politicamente que está acontecendo esse atrito, e não se admite. E daí que estoura na comunidade, infelizmente. Então, é mais uma coisa, pois o governo passado era oposição ao governo do Estado e tinha esse equipamento. Agora, como se diz, situação governo municipal e Estado, não tem-se mais convênio do Estado, no transporte escolar, agora está se perdendo mais um equipamento do SDR, que também é através de um consórcio, de um convênio. Então, isso quem tem que explicar é o governo municipal e não eu. Mas simplesmente tive essa informação por parte do secretário. Vereador. Pois não, vereador Pepeca. Vereador Éder, não sei também em que a que o senhor condiciona a falta ou de interesse ou de capacidade. Gostaria também de que o senhor fosse mais explicativo, mas eu vejo essa situação acontecer desde o início do governo. E justamente porque a grande parte dos maquinários não tinham nem relatório do trabalho que tinham feito na gestão anterior. Então, esse problema não começou esse ano agora.
O governo, gestão 2017-2020, vem periodicamente tentando segurar os materiais. E o senhor mesmo já mencionou em outra oportunidade que esteve junto com o secretário Carlos Kleber, em Livramento, em outros municípios, tentando. Então, eu acho que o senhor conhece bem a realidade daquele maquinário, só gostaria que o senhor deixasse realmente um pouco mais explícito o que seria isso, se há alguma incompetência de alguém ou uma vontade, até para a comunidade não ficar naquela dúvida, se o vereador Éder está mentindo ou se o vereador Éder não está querendo falar quem errou, só para uma clareza maior para quem está nos escutando. Muito obrigado, vereador. A parte, vereador. Vereador Felipe. Pois não. Queria, primeiro, dizer da importância que o vereador tem na luta de buscar equipamentos, trazer maquinários para o município de São Gabriel. E isso é uma luta constante, desde quando o vereador Éder era secretário. A gente sabe tudo que veio de maquinário. Realmente, eu até aconselharia que mostrasse isso. Agora, como vereador, pode fazer um pedido de informações, e é bem fácil, só pedir as atas das reuniões, e de tudo que ocorreu para que não se perdesse esses equipamentos. Obrigado, vereador. E questão de relatórios foram entregues, inclusive eu estava presente junto com o secretário Fogueira em Santana do Livramento, os relatórios foram todos entregues. É um equipamento que já estava no município, e infelizmente é isso que eu digo, a articulação é uma conversa, é frente a frente, um com o outro, é olho no olho, e são articulações que a gente faz justamente com os nossos deputados, quando a gente vai pedir emendas parlamentares, que é o caso também que será meu próximo assunto que eu vou abordar, que, graças a Deus, a gente, como tinha muita controvérsia, que as emendas não vinham para São Gabriel, era apenas do blá, 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 e isso não é verdade. Faz 15 dias que chegou dois caminhões, vereador Evaristo, carregados de equipamentos, de uma emenda parlamentar de 408 mil para a nossa saúde de São Gabriel, provindas de emenda parlamentar do nosso deputado federal Dionísio Marcon. Então, são equipamentos para os postos de saúde. 7 postos de saúde da nossa cidade beneficiados com essa emenda parlamentar de 408 mil. Acabou meu tempo, esgotou meu tempo, voltaremos no próximo expediente. Vereador Marlon Maciel. Sumiu tudo aqui de novo. Dá um F5 aí. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência, ouvintes da Rádio Emissora Batovi, quem nos acompanha pela TV Câmara, a minha saudação. Senhores, o assunto que me traz à tribuna na sessão dessa semana que inicia, rápido e objetivo, vereador Chiquinho. E eu menciono sempre Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um vereador atuante nessa questão da segurança, nessa questão ligada ao campo. E eu estive semana passada reunido com a chefe da nossa inspetoria veterinária, Brunelli Chaves, ela que é uma grande profissional, vem desenvolvendo um grande trabalho, vereador Focácia, à frente da inspetoria, com todas as dificuldades que ela enfrenta, vereador Adão, nas questões, obstáculos, que muitas vezes o Estado, e quando eu falo Estado, não me refiro ao governo do Estado, mas o Estado como um todo, a União, enfim, em nível de governo, ao invés de ajudar, atrapalha, acaba atrapalhando muitas vezes. E a Brunelli, sem dúvida, ela merece o reconhecimento desta casa pelo grande trabalho que faz, vereador Éder, à frente da inspetoria veterinária, ali dando o auxílio necessário dentro daquilo que a lei permite aos produtores rurais. E eu estive conversando com ela sobre um assunto que eu já havia tratado nessa tribuna, com relação à instalação do posto integrado de fiscalização, vereador Silon. Buscando aí, o vereador Éder falava com muita propriedade sobre a questão da articulação, é justamente isso. Quando nasce um projeto, nós devemos iniciar o diálogo, E foi o que eu fiz desde o início, onde procurei o prefeito Rossano, que é quem deve liderar esse processo, já que é o município que precisa dar o primeiro sinal ao governo federal para que possa, aí, então, aquela área da antiga Polícia Rodoviária Federal, da unidade operacional, seja cedida aquela área para o município, então precisa do aval do prefeito. E eu recebi este aval do prefeito Rossano, eu quero deixar bem claro aqui, para iniciar essa articulação.
É importante, vereador Bertazzo, que fique claro, né, que quando a gente trabalha pelo município, isso não significa que faça parte do governo. Isso não significa que eu, enquanto membro do Partido Progressista, faça parte da base aliada. A minha base aliada são os gabrielenses. É por eles que eu trabalho. Então, eu vou lá na prefeitura me reunir com o prefeito para levar propostas. Se o prefeito acha que é conveniente para o município, é aí que inicia, então, a articulação. Se acha que não é, eu não vou ficar perdendo tempo trabalhando em cima de uma questão que eu sei que o município não vai encampar. E neste ponto específico, que é o posto integrado de fiscalização, já lhe concedo, vereador, de fiscalização na BR-290, recebi o aval para iniciar a articulação. E é o que eu tenho feito. Conversei com a Brunelli, que é chefe da inspetoria, conversei com o nosso delegado de polícia, que achou a ideia fantástica deste projeto, para que nós possamos integrar os órgãos de segurança, que é o objetivo do secretário César Schirmer, né, porque nós sabemos que o Estado não tem condições mais de manter a segurança pública sem que haja essa parceria do poder público com a sociedade e a iniciativa privada. Estive também reunido com o presidente da Associação Comercial, Cristiano Carvalho, um grande parceiro, um grande empresário, que merece também o reconhecimento, que também apoia essa iniciativa. E também, claro, o prefeito Rossano tem a intenção de unir outra perspectiva, vereador presidente, que surgiu com relação também a um centro de apoio ao turista, né? A ideia é integrar todas as boas ideias. Nós temos uma área privilegiada, vereador Bertazzo. Nós temos uma área bem posta, vereadora Flávia, na BR-290, num trecho que ficará completamente abandonado. E no final de semana eu estava reunido com a presidente da Câmara de Vereadores de Vila Nova, Luciana Andreasa, e com o vice-prefeito de Santa Margarida, o Almiro Ricardo, e ambos líderes de seus municípios também declararam apoio à instalação deste posto de fiscalização em São Gabriel, porque eles sabem que este projeto une os municípios no sentido de que a fiscalização em São Gabriel acabará protegendo os municípios que estão no entorno do nosso município. Vereador André. Vereador Marlo, já lhe falei, já parabenizei pelo seu trabalho, e já reafirmo que o que precisar do governo do Estado estaria à disposição para lhe ajudar, através do gabinete do vice-governador, mas eu dou certeza que, com certeza, o que o senhor, desculpa a redundância, o que o senhor precisar do governo municipal, o senhor vai ter. Visto que o seu partido, o PP, é o partido que mais está dando apoio ao governo municipal. Vamos lá. Recapeamento urbano, está o PP e o deputado Frederico Antunes. Trevo da Unipampa, está o deputado Frederico Antunes, que, diga-se de passagem, é um grande amigo meu, melhor amigo que eu tenho, deputado estadual, é o Frederico Antunes. Excelente pessoa, mas tem o Trevo da Unipampa, está o PP e o deputado Frederico Antunes. Recapeamento da 630, está o seu partido, o PP, e o deputado Antunes. Frederico Antunes. Ponte da 630, há 17 anos que estamos esperando a construção, pasmem, está o PP e o deputado Frederico Antunes articulando as galerias. Tem os tratores, está o PP trazendo os tratores para São Gabriel. Então eu quero lhe dar os parabéns pelo seu partido. Isso que o PP, imagina se tivesse ganho a eleição com o candidato inocente, o que o PP estaria ajudando. Está ajudando e muito a administração municipal, posso falar porque eu tenho acompanhado isso em redes sociais, e os nossos partidos que dão sustentação aqui na Câmara para a Prefeitura, parece que poucos estão fazendo ou estão ficando de fora de alguma dessas conquistas. Essa era a minha parabenizar o senhor, e com certeza o senhor vai ter o apoio da Prefeitura no que precisar. Muito obrigado, vereador André Focassia. Eu realmente fico muito satisfeito com a declaração de Vossa Excelência. Tenho certeza que o Partido Progressista ele está inserido sempre nas boas causas, né, para o nosso município, seja da maneira que for. Mas tenho certeza de destacar também, e aqui é importante que a gente, já lhe concedo, é importante que a gente ressalte o trabalho de Vossa Excelência, né, em todas essas conquistas que Vossa Excelência mencionou. Sem dúvida nenhuma, nós temos que fazer esse papel, que muitas vezes, né, e aqui eu não estou direcionando esse comentário para ninguém, antes que depois saia e dizer, olha, quis dizer tal coisa. Não, estou dizendo que nós temos que ressaltar aquilo que nós fizemos, porque depois chega algum aí, pega o chapéu e vai cumprimentando como se o projeto fosse dele. Então eu ressalto
o trabalho de Vossa Excelência, vereador Focas, que é um grande vereador, mais do que um amigo, é um vereador que serve muito São Gabriel. Vereador Bertazzo. Vereador Bertazzo. Agora o vereador Marlon tem que começar a dar uma votadinha com o governo, né? Está recebendo essa ajuda aí. Tem que dar uma mão também, vereador. Vai, vereador Bertazzo. Vereador Bertazzo, só para responder ao presidente, de maneira nenhuma, o governo pode oferecer o que achar que deve, que é o que vale nesta casa. O meu voto é a minha consciência única e exclusivamente. Vereador Bertazzo. Vereador Marlon, quero me somar, como sempre, e parabenizá-lo pelo posicionamento firme nos seus ideais e pela comunidade, não fazendo política barata, mas como o senhor mesmo ressaltou, quando precisa sentar à mesa com o prefeito, o senhor senta, sendo oposição, sendo situação, sendo o que for. E quero lhe dizer, o senhor está no caminho certo. E isso, na minha opinião, parte de caráter. E caráter ninguém encontra na política, ninguém compra na política. Isso o senhor trouxe de casa, isso é uma coisa sua, o senhor está de parabéns. E lhe digo mais, o senhor está tão de parabéns quanto o vereador André, pela humildade em dividir com essa casa e com os demais vereadores a soma do resultado das suas buscas. Não puxar tudo para si. Então, mais uma vez, me coloco à disposição do senhor e meus parabéns por toda a sua conduta durante o tempo que está nessa casa. Muito obrigado, vereador Bertazzo. Vossa Excelência também é um grande vereador e merece reconhecimento. E como eu sempre digo, né, a política, boa política, nós temos que trocar o eu pelo nós. Né? Nós estamos fazendo, nós vamos fazer ainda mais. Era que eu tinha manifestado, senhor presidente. Passamos a palavra ao vereador Felipe Nascimento Habib. Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima plateia, comunidade de São Gabriel, falar um pouco da nossa cidade e reforçar algumas coisas no decorrer ditas pelo vereador Renato, da busca lá daquele pessoal, mas com certeza vai ser atendido. Inclusive, esse final de semana, até uma cobra foi pego lá na pracinha. Isso mostra um pouco de clareza, que quando a gente fala que as coisas têm que continuar, e a gente sabe de um pouco da dificuldade do prefeito de seguir aquilo que os outros continuaram, isso é uma realidade, é de conhecimento de todos. A Praça do Elbo Vargas, ela teve dois momentos. Um que era a necessidade daquele bairro, da Zona Sul, ter algum divertimento para as crianças. E um segundo momento que foi a construção daquela praça, que teve a participação das crianças, quando escolheram a forma da praça. E ela foi feita sob coordenação do seu José, e onde trabalharam muito os apenados naquele programa de recuperação. Da mesma forma, já estendo aqui, a Praça do Bairro Andrade, que também foi feita da mesma forma, equalizando lá, e tomara que se dê continuidade, que façam mais praças no município, pela sua necessidade. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Vereador Felipe, já usando suas palavras aqui, já que eu usei o meu tempo, né, do pequeno expediente, e saiu sem áudio para que as pessoas possam escutar o meu pronunciamento. Né? Estamos correndo atrás, né, mais uma vez, dos pedidos de providências, que é da praça ali do Elbo Vargas, que é uma preocupação pelas crianças, né? São as mães, são as crianças que nos pedem, e pedimos aqui, mais uma vez, para que o secretário nos dê atenção e vá lá e faça a limpeza desta praça. Como vimos mães falando sobre as cobras, né, como os animais peçonhentos ali dentro daquela praça, então isso nos preocupa. E nós vemos aquelas crianças de um bairro carente não poderem brincar
numa praça que foi feito para eles. Então essa é a nossa preocupação. Hoje de manhã eu fui no bairro conversar com os moradores, aonde me chamaram lá. Não só a praça, assim como o bairro Elbio Vargas está totalmente atirado. Nós podemos ver vários buracos naqueles bairros, as pessoas reclamando do esgoto a céu aberto. Então essa é a nossa preocupação. Então o senhor vereador está de parabéns, assim como os outros vereadores que se preocupam pelos bairros, está de parabéns por trazer para dentro desta casa as demandas que é sim da nossa comunidade. Nós não estamos aqui, como eu já falei, né? Nós estamos aqui, como eu falei, com o voto da comunidade. Então vamos à luta e vamos buscar sim as reivindicações, trazer para dentro dessa casa e cobrar sempre. Meus parabéns, vereador. Aqueles brinquedos, até para conhecimento, eles foram oriundos aqui da Praça Matriz. A Praça Matriz teve uma emenda do senador Paim, 250 mil reais, onde foi iniciada a reforma, foi colocada ali aquela academia, trocados os brinquedos, e a gente aproveita e pede que continue essa obra. Está tudo pronto, é só licitar de novo. Segundo o secretário do Planejamento, estavam refazendo o projeto para adequar os moldes da nova legislação, da nova administração. Que façam, então, e que aproveitem. Mas agora eu tenho a notícia, por exemplo, que os técnicos, os engenheiros, toda a estrutura de planejamento lá na fase de projetos está retornando para a Secretaria de Obras. Ou seja, voltamos lá a estaca zero. E quando a gente vê, e também pede, já cobrei muito, a rua Fernando Dornelles, não podemos perder, que é lá no bairro São Clemente, divisa com São Gregório, uma emenda do deputado Pimenta para asfaltamento lá de 2 quadras. Não podemos perder a emenda dos deputados do Partido Progressista, que são o asfaltamento da Tito Prates, e assim por diante. São muitas situações que precisam que comecem, senão vai terminar o governo e a gente vai ficar no vácuo. Uma parte mais uma vez, vereador. Pois não. Rapidinho. Vereador, nós podemos ver que não é só a nossa preocupação, e sim da comunidade. Eu tenho olhado as redes sociais e tenho visto as postagens do prefeito Rossano, do secretário Marcos Meck, aonde colocou ali que estavam arrumando, asfaltando o centro da nossa cidade, e de todos os comentários que eu pude ver ali, era de pessoas dos bairros pedindo para que dessem uma olhada para os bairros. Então está aí a prova de que não somos nós, vereadores, que estamos aqui cobrando, e sim a comunidade. No próprio Face do prefeito Rossano, as pessoas estão ali. Espero que dê uma olhada para o nosso bairro isso, nosso bairro aquilo. Então, a comunidade não quer que olhem somente para o centro, e sim para os seus bairros. Então, vejamos aqui que é um compromisso nosso com a nossa comunidade. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Quero também falar, vereador Éder, que essa casa ela fez uma indicação da compra de uma caçamba, assinada, não me falha a memória, por quase todos os vereadores. Ou seja, nós poderíamos ter uma caçamba. Mas muitas vezes aquelas indicações que a Câmara faz, com recurso que seria da economicidade do Poder Legislativo, a gente sabe que quem tem o poder de decidir onde vai gastar, na verdade, é o Poder Executivo. Mas só para lembrar, poderia suprir. Depois, no grande expediente, eu quero falar um pouco mais sobre caçambas, eu já tenho mais algumas informações que vieram. Dizer que a Associação de Catadores, que se fala muito aqui nessa casa, na questão do lixo, que o lixo não é só ir lá e multar os contribuintes da nossa cidade. Nós precisamos reforçar o trabalho, a gente sabe da importância da Associação de Catadores no município de São Gabriel, e não podemos deixar, nem como poder, nem como vereador, aquilo que representa em muito a recuperação do meio ambiente, a sustentabilidade de algumas famílias e o grande trabalho social que a Otília e a sua equipe fazem. Meu tempo termina, depois retorno do expediente. Passamos a palavra ao vereador André Focássia, da bancada do PSD. O senhor dispõe de 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, imprensa, ouvintes da Rádio Batovi, logo mais à noite, gostaria de, antes da manifestação também, cumprimentar a vereadora Flávia, que é do Partido Progressista, adoçando a manifestação que eu fiz anterior sobre a contribuição do seu partido à administração municipal. Ao vereador Felipe Abib, que acabou de falar dos catadores, eu tenho indicado, junto ao vereador Maninho, presidente dessa casa, que também está conduzindo a nossa casa, que numa das sobras, que sempre acontece, dada a economia que a casa vem fazendo desde a legislação passada, seja destinada a trituradora de vidros lá para a Otília, para a Associação de Catadores. E a minha manifestação hoje é aos ouvintes, principalmente aos ouvintes e os moradores lá na proximidade da oficina da prefeitura, em nome do vereador Caco, João Azemiro Caco. Caco está realmente, é um trabalho dele, ele está preocupado com o funcionamento, deixa eu frisar bem, estou falando a pedido do vereador Caco, que me substitui nessa casa, eventualmente. Ele está preocupado com o funcionamento da usina de asfalto, lá nas redondezas, pela fuligem, pelo barulho, e os moradores ficaram tranquilos que ele está trabalhando em cima do projeto dele, que seria a retirada da usina daquele local, e ele veio até o nosso gabinete, que eu compartilho com ele, ele pediu para mim falar para a comunidade dele, aos vizinhos dele, as pessoas que conhecem ele, que ele está trabalhando, já foi atrás do secretário MEC, enfim, ele está indo na administração municipal sobre a questão do funcionamento, que, pelo que eu entendi, os moradores não querem ela funcionando ali por perto. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Me desculpem, hoje eu estou um tanto... Sim, uma parte, vereador. Sabe que, na lei do plano diretor do município de São Gabriel, possui, falando assim de uma forma bem popular, possui as compensações. Vou dar um exemplo. Quando a BCD quis se instalar no bairro Bonfim, todo mundo sabe onde é que é, a legislação municipal, plano diretor feito em 2008, aprovado por essa casa, não permitia a instalação da BCD no bairro Bonfim. Nós usamos um artigo que diz que quando a comunidade lá naquela localidade tem um benefício, e a BCD comprou, que era o posto de saúde. E isso foi permutado, de acordo com a legislação, em algum benefício para a comunidade. Por exemplo, a BCD ela abriu mão de uma área para fazer o alargamento da rua do seu lado, e mais uma área nos fundos, para passar para o município, em prol dela poder se instalar. Leve uma sugestão ao vereador Caco, uma vez que a usina se está fazendo transtornos no seu bairro, ela está localizada no seu bairro, os moradores, por um determinado momento, que não é sempre, né, estão sofrendo, é justo que o bairro seja contemplado com asfalto. Pois esse é o interesse da usina, asfaltar os bairros. Então, isso é uma negociação, ele lá como uma liderança do bairro, e é justo que o secretário aceite isso e que faça lá uma pavimentação na área legal lá do bairro, até para pavimentar o entorno da usina, o entorno da área da oficina, coisas simples, mas que trariam benefício à comunidade do bairro Beira-Rio e os arredores. Obrigado, Felipe, mas eu já respondo que eu tenho certeza absoluta que a administração municipal vai fazer essas melhorias, não só no bairro Beira-Rio, mas em todos os bairros serão contemplados. Não é só o centro da cidade que está passando pelo esse recapeamento. A gente tem certeza que o Executivo Municipal irá, sim, contemplar os outros bairros com melhorias também. Mas eu quero falar a vocês, me desculpe que eu não estou num período muito bom de manifestação, que eu estou passando pela doença do meu pai, eu venho no cansaço físico e mental bem desgastante, né? E quero deixar aqui também a comunidade que ouve que obrigado por todas as pessoas que estão fazendo sempre uma oração pelo pai, perguntando, mas não é fácil a gente lidar com uma doença direto na família. Então fica aqui meu agradecimento a todos, principalmente aos colegas aqui, sempre dando força também. E era isso aí. Obrigado a todos. Muito bem, vereador André. A casa está à disposição do que o senhor precisar aí para
para, né, tudo que for possível. Vereador Evaristo de Oliveira, para sua manifestação. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que é presente, assistência, quero cumprir o vereador André, quero desejar boa recuperação ao meu colega, meu amigo, Dagoberto Focassi, que está passando pelo momento de dificuldade na sua saúde. Mas eu desejo o Dagoberto, que é uma pessoa que tive a felicidade de ter de ser amigo dele, e trabalhamos vários anos juntos na Rádio São Gabriel. Então, nós, acho que todo mundo reza aí pela recuperação do Dagoberto, excelente pessoa, uma pessoa muito conhecida na nossa comunidade. E eu, escutando aqui, fica bom o debate e o embate. É muito bom isso aí. Eu gosto do debate, gosto de bater e rebater também. Faz parte da política, nós vivemos aqui numa casa política, que é a Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, é uma casa política. Então, isso aqui é o momento político. E o momento político, o momento que nós vivemos no nosso país, de grande repercussão, foi a prisão do ex-presidente Lula. Então, nós temos que comentar isso aqui, temos que debater essa prisão do presidente Lula. Ele foi preso, acho eu, no meu entendimento, pelo que eu estou vendo por pouco tempo, porque certamente o Supremo Tribunal Federal vai se reunir e vão acabar com a prisão na segunda instância, que é um absurdo para o país. E vai ser liberado esses corruptos da Lava Jato que afundaram o nosso país e que não tem vergonha de ir para a praça. Eu fico indignado com isso aí. Dessas pessoas que afundaram o Brasil, muita gente morrendo nas filas dos hospitais, muita gente sem remédio, muita gente sem recurso, e até passando fome por causa dos corruptos que roubaram desse país, afundaram o país. E entre eles, deu com a mão e tirou com outra, que foi o presidente Luiz Inácio da Silva, preso na Polícia Federal em Curitiba. Ele está lá ontem, ele assistiu o jogo do Corinthians, ele é torcedor do Corinthians, tem uma televisão grande para assistir o jogo do Palmeiras e Corinthians, ficou faceiro porque ganhou o seu time, que é o Corinthians. E estava ao lado dele, no mesmo prédio ali, o Lula vai formar um ministério dentro da cadeia, que o Palocci, que era o ministro da Fazenda, está lá, no mesmo prédio. O tesoureiro do PT, o Vacari Neto, também está lá. Então vão formar um ministério dentro da cadeia. Essa é a realidade. E o país tem que se levantar, a gente vê bem. Aqueles anarquistas que estavam lá, descumprindo uma ordem judiciária, não respeitando o poder judiciário, não respeitando a polícia, e querem respeitar a Constituição do Brasil. Esses são os homens de bem do nosso país, anarquistas. Nós temos que se levantar, pessoal, aqui. Temos que falar, nós vereadores, temos que falar tudo isso aí que ninguém gosta de falar. Eu falo porque não tenho rabo para ninguém pegar. Então é o seguinte, nós temos que se mobilizar no país inteiro para que se mantenha a prisão na segunda instância, porque se liberar, vai ser o estrupador, vai sair da cadeia, os corruptos todos vão sair da cadeia da Lava Jato, os grandes assassinos vão sair da cadeia. Falam porque o Aécio não está lá. Eu tenho horror de corrupto e não gosto do Aécio também, não gosto de corrupto nenhum. O Aécio está lá porque, como muitos do PT, do PMDB e de outros partidos, eles têm fórum privilegiado. Permite, vereador. Senão eles estariam lá também, pois não, vereador? O Aécio tem que estar preso, vereador. Já era para estar preso. A diferença do PT para os outros partidos é que o PT protege os ladrões deles. Eles protegem. Nós não. Nós, ladrão, tem que mandar prender. Aécio tem que prender, Temer tem que prender, toda essa turma tem que ir para a cadeia. Nós não protegemos bandidos, só para colaborar, vereador. O ex-governador do Rio de Janeiro, que era companheiro do Lula, apesar de não ser do mesmo partido, hoje eu acho que soma mais de 100 anos na prisão. O Luiz Inácio da Silva, o Lula, tem 7 processos dele para ser julgado ainda. Ele não foi julgado, vai começar a ser julgado agora. Deve ir a mais de 50 ou 60 anos de prisão. Vereador. Pois não, vereador? Quem me pediu a parte do vereador, Renato? Vereador Evaristo, o bom de tudo isso aí, da gente ver a corrupção daqui e dali, onde todos os partidos têm ladrões, mas o bom de tudo isso aí é vermos que dentro desses partidos nós temos pessoas boas, nós temos pessoas honestas, dentro do PT, que hoje é um partido
que todo mundo fala mal, mas graças a Deus que nós temos pessoas do bem, pessoas íntegras, pessoas honestas, e aqui ficam meus parabéns ao vereador Éder e ao vereador Felipe, por serem essas pessoas com essa postura e com este caráter. Então, isso que me deixa feliz. Em tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, em saber que dentro do partido do PT tem pessoas honestas, pessoas boas que nem eles. Tanto é verdade que eles não vieram aqui para defender o ex-presidente Lula. Quero cumprimentar o Felipe e o Éder, porque não tem cara, não tem cara de chegar para o povo e defender corrupto, ladrão, aqueles que afundam o país, aqueles que roubam da população. Esses são, tem que ter vergonha, minha gente. Eu também, no meu partido, deve ter algum corrupto que eu não sei, mas em todos os partidos tem gente boa. Isso falou o vereador Renato, em todos os partidos tem gente boa. E tem os maus políticos. Aí, então, não desrespeitar o Poder Judiciário, desrespeitar o Ministério Público Federal, desrespeitar as autoridades do nosso país, desrespeitar as leis do nosso país. É um absurdo, eu fico indignado com isso aí. Eu lembro dos meus netos, dos netos de vocês e tantos outros, das pessoas mais novas que estão para vir aí. Nós temos que berrar, temos que falar a verdade. Então é isso aí que acontece. Nós temos que bater nessa gente. Nós temos que bater nos corruptos, seja de que partido for. Agora, aquela presidente do PT, a Gleice, senadora Gleice, uma barraqueira que diz um monte de bobagem, e o povo aplaude porque não sabe o que está fazendo. Sinceramente, mesmo, uma barraqueira aquela, porque realmente é uma barraqueira, presidente do PT a nível nacional. Indiciada também, ela está indiciada, e por isso que ela está gritando. Agora, eu sinceramente estou indignado do que pode acontecer e pode vir a acontecer com a desculpa por causa do presidente Lula. Porque muita gente que há muito tempo está preso, não foi julgado, se esquece na cadeia. Então, estão tentando fazer uma virada aí para tirar o presidente Lula e tirar todos da Lava Jato da cadeia. Então, isso é um absurdo. Temos que trabalhar para eleger novos deputados, novos senadores, novos governadores e mudar. Se o Brasil não levar um choque rápido aqui, o Brasil vai entrar numa situação muito difícil e o Brasil está em balanço. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Passamos ao grande expediente, senhores vereadores. Pequeno expediente. Primeira bancada, Solidariedade. Vereador Renato, o senhor vai falar do grande expediente? Não? Segunda bancada, PTB. Vereador Adão Santana. Sim, o grande expediente. Terceira bancada, PT. O senhor dispõe de 8 minutos, vereador. Senhores vereadores, plateia, comunidade, não, porque não é dele o espaço. Isso é uma pesquisa e ela é incrível. Lula preso se elege presidente da República nesse país. Para desespero de muitos, para alegria de outros. Mas como o debate ele é político, como diz o vereador colega Evaristo, do PPS, que foi governo com o Lula, me lembro se era ainda Partido Comunista ou se já era PPS, mas foi governo com o Lula. E muitos dos partidos que aqui estão, PP, ministro das cidades. E aí, como eu estou falando do político, Luiz Inácio Lula da Silva, e aí eu não preciso ir a nível de Brasil. Aí eu quero vir a nível de São Gabriel. E por que eu quero vir a nível de São Gabriel? Primeiro, porque a maioria daqueles deputados foram vereadores. Infelizmente, viraram o que viraram.
Mas também cabe lembrar que São Gabriel teve já vereador preso, uns por pedofilia, outros, se não me falha a memória, por administração. E é esse debate que nós temos que fazer. Parece que agora o país está livre da corrupção. Uma parte, por gentileza. Daqui um pouquinho, vereador, só para mim concluir. E aí, eu trazendo o debate de São Gabriel, eu vejo que muito se bate no Partido dos Trabalhadores. Talvez porque não consigam dizer aquilo que seu partido fez pela comunidade de São Gabriel. Aí tem que bater e quem faz. Essa casa, ela está de parabéns quando briga para que nós construímos e tenhamos o trevo da Unipampa. Mas nós não podemos esquecer que a Unipampa é um mérito do político Lula, que criou universidades nesse país afora, quando o ex-presidente Fernando Henrique, por 8 anos, não criou nenhuma universidade. É óbvio agora que o governo que está lá, que embora muitos digam que quem elegeu o Temer foi nós, óbvio, mas não para esse projeto e nem da forma como ele está administrando, por exemplo, trancou todos os cursos de medicina no país. Governo golpista. Essa casa anunciou, o vereador Maninho, junto com o prefeito, que está batalhando por um loteamento de São Gabriel. Eu recebo uma resposta da coordenadora de habitação, aonde ela diz que todos os programas do Minha Casa Minha Vida para a comunidade estão fechados. O governo golpista fechou. Isso é debater política. Daqui um pouquinho, vereador. São muitas coisas, eu vou tentar ver se sobra tempo. E aí, por diante, vai crescendo. E aí tem o Luz para Todos, tem os programas habitacionais. Ontem me dizia uma beneficiária do Minha Casa Minha Vida Pulverizado, que um pouquinho da prisão do Lula é porque ela estava ganhando a casa. E por quê? Porque a casa era subsidiada. E o governo subsidiaria. O FIES, que agora o governo mudou as regras, ele mudou a regra, porque antes quem dava a fiança para o pobre ir para uma universidade era o governo. Agora não é mais o governo, o pobre tem que achar um fiador. Então, tira-se o pobre lá do FIES. Debater ideias é excelente. Quantas ações, e eu já disse aqui, o Partido dos Trabalhadores fez pela cidade. A usina de asfalto está funcionando, que bom. Tomara que vá realmente para os bairros. As obras estão paradas, porque foi o Partido dos Trabalhadores que iniciou? Não sei, tomara que não. Tomara que o prefeito amadureça e dê continuidade nos projetos. Muitos dizem que, quando eu era o secretário de obras, os projetos não saíram. Que culpa tenho eu se não conhecem a realidade do município? E não sabem o que foi feito. Mas o mais importante desse debate é que a comunidade começa a debater. O Lula está preso. Ótimo. Gostaram? Qual é a pauta agora? Infelizmente, para uns, é que mesmo preso, ele continua se elegendo presidente da República. E isso não é porque ele roubou, ou é porque ele não fez, ou é porque não sabe o que ele fez. É porque realmente ele mudou a vida de milhões de pessoas da nossa cidade. Testemunho de muitos, inclusive vereadores, oposição hoje, na época não porque era um governo, mas oposição hoje, aonde o Lula tirou milhões de pessoas da miséria. O que se volta a discutir agora, na verdade, nas famílias, nas casas mais humildes, é como é que a gente vai fazer para pagar a luz, como é que a gente vai fazer para comprar o gás,
Como é que a gente vai fazer para pagar o aluguel, já que agora não dá mais para comprar a casa pelo valor do aluguel? Vou dar parte para o vereador Evaristo. Tá certo, eu ia usar o tempo do vereador lá, mas me deu a parte aqui, eu agradeço, do vereador Bertaz. Eu quero dizer o seguinte, que o senhor esclareça qual é o vereador de São Gabriel que esteve preso aqui. Eu não tenho conhecimento de nenhum vereador preso em São Gabriel, dos meus colegas aqui, tenho certeza. Agora, ninguém foi preso aqui que eu tenha conhecimento. Você, senhor, larga as coisas no ar, fala no ar e não diz quem é. Tem que dizer quem é. Aquele que não diz quem é, a pessoa dizer quem é a pessoa, qual é o vereador que esteve preso aqui, que eu tenho conhecimento. São Gabriel já teve vereador preso. Mas diga o nome, então, seja sem homem. Sem problema. Seja homem para dizer o nome. Mas com o maior prazer, vereador Evaristo. Com o maior prazer. Sérgio, como é que era o nome dele? Sérgio Mércio. Sim, mas não era vereador. Preso por pedofilia. Sim, mas ele não era vereador. Foi é que vereador. Talvez o vereador Evaristo... Já terminou? Posso continuar? Não terminei. Eu disse que esse não era vereador. Ele foi vereador. Então o senhor tem que depois escutar, vereador Evaristo, o que eu falei. Já teve vereador preso, o senhor falou. Foi isso. Sérgio Mércio. Me parece, e eu posso verificar depois, que também o filho do Renato Silva foi preso. Não Talvez a presidência saiba. Eu não tenho conhecimento nenhum. Então é realidade. E dizer que a prisão em segunda instância, se o tribunal vier a liberar, vai estar sendo liberado os estupradores, os assassinos, os pedófilos, é mentira. Então, não abrange esse tipo de crime. A informação realmente ela tem que ser verídica. Agora, tomara sim, e isso a gente batalha, que a gente viva numa sociedade mais justa, que a gente viva, sim, numa sociedade onde o nome não tenha tanto poder, onde a polícia não precisa ser ameaçada. E eu fico triste, vereador, quando eu vejo jovens sendo carregados por tráfico. Eu não fico dizendo que tem que matar todo jovem. Eu fico triste quando eu vejo um pai de família não ter o que dar para os seus filhos. E é isso que a gente espera dos políticos. Todos falam no bem do povo, mas na real, e na hora de votar, e na hora de fazer, muitos poucos fazem realmente por isso. Que bom que a gente crie mecanismos para diminuir o gasto do poder público. Que bom que a gente consiga baixar valor de salário dos políticos. E são tantas e tantas coisas que a gente pode falar aqui, de legalidade e de imoralidade, onde se justifica a legalidade pela imoralidade. Tomara, sim, que se busque um país mais justo. O senhor vai falar, vereador Chiquinho? Não, eu vou usar o tempo do PSTB. Vereador Evaristo, assuma a presidência para mim que eu possa me manifestar. Assumo momentaneamente a presidência do poder. Com a palavra, o presidente Maninho. Saudar o presidente, vereador Evaristo, saudar os meus colegas vereadores, o plenário, a imprensa se fazia presente até há pouco tempo, o Marcelo pelo Caderno 7 e a Letícia pelo Tribuna. Eu, acompanhando a discussão atentamente, não posso deixar de me manifestar, até porque nós somos parlamentares, temos que formar opinião e defender nossas opiniões. Vejo o vereador Felipe fazer a manifestação, dizendo das benesses de que o governo PT trouxe para o Brasil, e isso é inegável. Ninguém de nós pode dizer que não aconteceu. Aconteceu. E teve muitas mais benesses que o vereador aqui não citou. Teve o PROESC, que era o Programa Escolar Comunitário, onde as pessoas poderiam fazer faculdade 100% subsidiado pelo governo. Tem o próprio FIES, que o desconto e os empréstimos e os financiamentos para que as pessoas pudessem fazer faculdade também era de grande valor. Maior programa habitacional do Brasil, Minha Casa Minha Vida, dá para se dizer assim, e tem que reconhecer. Não se faz política apenas acusando e dizendo que o meu é assim, o teu não é. Mas não justifica fazer tudo isso e roubar um país inteiro.
Não justifica qualquer cidadão, vereador Evaristo, o senhor ser o melhor vereador da história de São Gabriel e roubar toda uma cidade. E se hoje nós estamos pagando gasolina a R$ 6, R$ 5 o litro, é culpa de quem? Quem é que quadrilhou a Petrobras? Qual é a origem desse valor do combustível da Petrobras? Isso tem que se falar, a origem dos problemas também. Se hoje se paga o gás de cozinha mais caro, porque já vinha subindo quando a Dilma teve o impeachment da Dilma, já vinha numa crescente, assim como a energia elétrica, que a própria Dilma prometeu em campanha eleitoral que iria baixar o preço da energia elétrica, um mês depois sobe 40% a energia elétrica. Olhem bem, vejam bem, eu acho que nós temos que ser paralelos aos dois lados. Outra questão, em relação ao governo PT, eu aqui tenho, e eu gostaria da atenção, principalmente do vereador Valdomiro Lima, porque faz parte do PSDB, vereador, nesse sentido que eu quis dizer. Aqui eu tenho a lógica e a ilógica desonesta do PT e gostaria que os senhores se atentassem. Vejam bem, jogar o ovo no Dória é jogo democrático. Jogar no Lula é violência inadmissível. Queima de pneus pelo MST é manifestação. Pela população sulista é impedir o direito de ir e vir, que é sagrado. Boicotar o Santander por causa da exposição é censura. Fazer o mesmo contra uma série de TV, mecanismo, é um ferramenta de cidadania. Pedir o impeachment de todos os presidentes eleitos, como o PT fez até hoje, é constitucional. Pedir o impeachment da Dilma é golpe. Temer e PMDB representam o retrocesso. Governar 13 anos com eles é garantir a governabilidade. Todos os condenados em segunda instância devem ser presos, enquanto o PT estava no poder. Hoje, apenas depois de trânsito e julgado. Lutar contra o capitalismo malvado é obrigação. Taxar os pobres para financiar os campeões nacionais é estratégico. O racismo, o machismo e a homofobia são inaceitáveis, exceto se você é bolivariano. Se você é bolivariano, não é. Pediu o fim da polícia militar, mas anda com segurança armado. Repudia a ditadura militar, mas financia a ditadura na África e na América Latina. Faz questão para denunciar tropas que registram moradores das favelas. Vota no Lula, criminoso condenado, que pede para a PM invadir casa e dar corretivo em quem protesta contra ele. Esse é o PT. Está aqui o texto sintético. Tudo que é para o bem deles pode, o que é contra eles não pode. Pode ser na mesma linha de raciocínio. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Devolvo a presidência ao vereador Wagner Ló e o Maninho para conduzir os trabalhos. Vereador do PSD, André? Não. Vereador do PSB, Farias? Não. Vereador do PR, vereador Solon? Dispõe de... Vai falar, vereador Cacai? 12 minutos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, e eu sempre me refiro à sua excelência, porque no nosso português isso é permitido, e claro, com os colegas, suas senhorias, nossa cara colega Flávia, a imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham aqui no plenário, e em especial quem nos acompanha pela Rádio Batovi. Realmente vivemos um período de reflexão profunda. A divisão imposta pelo governo petista conseguiu, quase que de maneira mágica, dividir o povo brasileiro. Isso, senhoras e senhores, não tem precedentes na história política do nosso país. Hoje, essa divisão, ela é capaz de destruir o país. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não temos ideia do que pode acontecer nesse país pela criação desta divisão que o PT, o Partido dos Trabalhadores, fez com o nosso país. E é inadmissível irmãos brasileiros
viverem hoje essa polaridade que deixou de estar no campo de ideias e está no campo de batalha. Talvez, senhoras e senhores, o erro seja da direita e da esquerda e do centro, mas, no meu ponto de vista, é pura e simplesmente pelo populismo do governo petista, que é histórico em qualquer país do mundo a maneira como eles tratam desta questão. Se a gente for pegar a história, a gente vai ver que países populistas, onde o governo era populista, é assim mesmo, é uma seita. E às vezes a gente tem irmãos ao lado que estão tomados por essa seita, que falam de boca cheia contra a corrupção, mas apoiam. Se nós temos aqui um presidente do Poder Legislativo de São Gabriel, à frente da mesa diretiva, se descobre que seus diretores roubaram aqui de dentro da Câmara, é um exemplo, obviamente, são processados, presos e ainda devolvem dinheiro. A responsabilidade recai sobre o presidente da Câmara. Isso é matemático. Não há como nós deixarmos de tanta clareza de que a responsabilidade foi do ex-presidente, que foi da presidente Dilma, de não controlar um rombo só na Petrobras de mais de 6 bilhões de reais, onde apenas um diretor devolveu 100 milhões, devolveu, minha gente, 100 milhões. A reflexão tem que ser mais profunda, meu presidente, porque o aparelhamento do PT, ele foi tão profundo que ele atingiu os municípios, atingiu todos os setores. Ele inchou de tal forma a quantidade de funcionário público em todos os poderes, que hoje é quase impossível de a gente conseguir administrar. E ainda cria uma guerra entre os próprios funcionários públicos, porque ninguém quer perder as vantagens que lhe foram dadas. Mas se esquece de botar na balança, e por isso é uma balança que, se muita gente ganhar de um lado, muitos perderão do outro. E talvez aí seja a essência do populismo que o PT tenta colocar no nosso país. Não é equilibrar economicamente as pessoas. É o contrário. Porque o populismo do PT, sabe qual é que é? É dizer que pobre tem que crescer, que tem que se alimentar, que tem que ter educação, que tem que ter segurança, mas não alcança nunca. Porque passaram quase 15 anos à frente e não resolveram nada. Aí eu venho aqui escutar do caro colega, olha, porque o presidente Lula em 15 anos criou uma universidade. Gente, então nós temos que enaltecer aqui o governo militar, que criou a PUC, criou a URGS, criou a Unipampa, criou a USP. As melhores universidades públicas foram criadas pelos governos militares. As melhores rodovias que hoje nós temos no nosso país foram criadas pelos militares. E eu não vejo ex-militares ficarem fazendo o seu próprio enaltecimento por aquilo que é uma obrigação. É uma obrigação dos senhores vereadores e do presidente da Câmara trabalhar em prol, desenvolver a comunidade, ajudar o executivo. É obrigação. Esse populismo, senhoras e senhores,
que criou esse conflito nacional sem precedentes e que nós nem sabemos o que irá acontecer no dia de amanhã, e engana-se aqueles que atiram as informações no ar, como foi feito há poucos instantes aqui atrás pelo meu caro colega, de que o convênio faltou habilidade política do prefeito, do secretário. Gente, o convênio está sendo assinado. Ninguém quer perder absolutamente nada. O tal do caçambão foi levado embora, o cavalinho em cima de uma prancha, não fazia parte do convênio. Aí fica muito fácil tu pegar aqui e atirar para quem não está por dentro das coisas como acontecem, como se fosse um mal produzido pelo prefeito, ou um mal produzido pelo vereador. Quem esteve à frente de uma universidade, quem está à frente de um poder legislativo, quem está à frente de uma prefeitura, teve o seu tempo, tem que apresentar. Por que não asfaltaram o interior do município? Por que não resolveram o problema das praças? Por que não resolveram o problema dos buracos? Por que não resolveram tudo? Agora vem aqui que o problema do país está um caos. Quando tiveram aqui na prefeitura, olha o exemplo mais visível. Os prefeitos que eram oposição construíram todos aqueles apartamentos lá. 500 apartamentos. E o que esse governo fez? Quantos apartamentos? Quantas praças? Quantos metros de asfalto? Nada. E é um reflexo de um partido que afundou o país. Hoje nós temos que conviver com o Supremo Tribunal Federal, que foi colocado assim como o governo Temer por eles. Por eles, gente. Todos os que estão lá, com raras exceções, foram postos pelo Lula, pela Dilma. Ou pelo Temer. Que é tudo farinha do mesmo saco. Então fica muito fácil, senhoras e senhores, vir atirar e dizer que apoia o Lula. Ninguém aqui está dizendo, e o presidente falou muito bem, das coisas boas feitas pelo governo. Mas não pode se admitir que alguém com a responsabilidade, julgado em primeira instância, 9 anos, julgado em segunda instância, 12 anos, todos os seus amigos já estão presos, ainda tem mais 5, 6, 7 processos, que vai dar 100 anos de cadeia, e vim aqui me dizer que uma pessoa dessas pode representar um país, minha gente. Vamos procurar alternativas. Vamos ser sensatos. Pois não, vereador Bertazzo? Vereador Silon, agora escutava a sua manifestação. O senhor falou de problemas que já até, como das caçambas, e tantos outros, quanto a projetos, obras, estrada. E eu fazia aqui comigo uma reflexão e pensava o seguinte: esses temas já foram abordados há 1 ano e pouco, vários meses. Após abordados, já foram convidados os secretários municipais a virem nessa casa, sentar à mesa, responder perguntas, mas na hora que os secretários vêm, não são feitos esses levantamentos. Então eu começo a pensar que os levantamentos e as notícias e as palavras são apenas para confundir a comunidade. Eleitoreiras. Eleitoreiras. O senhor deu a palavra perfeita agora. Então eu acho que, até uma sugestão, vamos partir para uma política, não uma politicagem, e vamos pensar que a comunidade que está escutando do outro lado do microfone merece respeito e não ser iludida como tem sido feito há algum tempo. Muito obrigado. Pois não, caro colega. Vereador Silon, escutando aqui as suas palavras, eu vejo quando o senhor fala que a obrigação
de nós, vereadores, trabalhar pela nossa comunidade. Com certeza. Eu fico feliz em saber que o senhor pensa desta forma. Então, aonde muitas vezes eu, vereador, estive aqui dentro dessa casa buscando as reivindicações, fazendo as reivindicações dos moradores, cobrando do próprio prefeito, dos secretários, e fui criticado pelo senhor. Então, fica aqui meus parabéns para o senhor reconhecer que nós temos sim que trabalhar pela nossa comunidade. Muito obrigado, vereador. Eu acho que o senhor se enganou, nunca lhe critiquei, eu acho justo e eu acho é uma prerrogativa do vereador esse tipo de atitude. O que eu acho, às vezes, é que as pessoas e o próprio político caminham em direções opostas, porque no momento que o senhor segue a vice-prefeita, eu acho que antes de fazer uma crítica contundente, deveria construir, porque isso também faz parte de um governo populista, confundir as pessoas. Eu acho que falar ao vento, pedir coisas impossíveis, prometer aquilo que não se tornará realidade, é muito ruim. Eu sempre fui do tipo de tentar resolver as coisas. Sempre fui muito crítico e continuarei assim sendo, mas em nenhum momento que eu lembre tenha criticado Vossa Excelência, a não ser de ter dito que era incoerente por ter a vice-prefeita como faz parte até de uma secretaria. Vereador Éder. Mais uma vez depois, vereador. Obrigado, vereador. Não é atirar ao vento. Eu falei com o secretário e, infelizmente, está sendo removido aqui, o caçambão daqui. E ele me dá mais uma... Mas, vereador, Vossa Excelência falou, então, Sua Excelência falou, então, com o secretário. Secretário Fogueira. O secretário, o que ele lhe disse? Só tem o truque. Só um pouquinho. A prancha vereador foi... Silon, vereador Éder, segura a palavra do vereador Éder e depois o senhor rebate, senão vai ficar paralelo. Vereador Éder, o senhor está com a palavra segurada. Obrigado, presidente. Não é jogada ao vento. Eu falei uma coisa porque eu estive com o secretário hoje na parte da manhã. E a notícia mais infeliz ainda, que tive ainda por parte da manhã, que corremos o risco de perder mais máquinas. Pior ainda, por falta justamente dessa articulação, que eu posso lhe traduzir que é um diálogo que precisa existir, ou se não, ter mais contato, um município com o Estado. E é o que está faltando, diálogo. Porque a gente sabe, inclusive estive no SDR, que simplesmente assim, eu fui o vereador da oposição que fui lá em Santana do Livramento defender esse maquinário. E o próprio vereador Bertazzo sabe, e se manifestou hoje. Então, eu da oposição estou interessado em trazer benefícios para a cidade. E era o único vereador que estava lá acompanhando o prefeito e os secretários. Então, não é interesse meu que perca ou botar alguma coisa em dúvida. Então, é só essa minha resposta. Obrigado, vereador. Vossa Excelência colocou exatamente isso em dúvida. E eu estou dizendo para a comunidade que não foi nada disso. Existiu um convênio, a prancha veio aqui, levou parte desse maquinário, e só o que ficou aqui não servia para nada. Porque para você pagar o aluguel do que foi levado embora, que não fazia parte do convênio, é quase que mais caro do que pegar um conjunto completo. Então, é isto que eu me refiro, senhoras e senhores. O que a gente vê a nível federal, ele é explicitado muito bem a nível municipal. Porque o federal só existe por causa do municipal. Então, a gente tem que construir, a partir daqui, a boa política. Nós temos que fazer, a partir daqui, a construção de um novo país. E não de lá para cá, daqui para lá. E para isso, nós temos que tirar essa máscara nojenta que muitos têm e que acabam transformando a vida dos brasileiros nesse inferno que está acontecendo hoje e que não tem precedentes. E que a partir dessa semana ainda muita coisa pode acontecer e sair do controle. Obrigado. Em relação à manifestação do vereador Éder, sobre a perca desses veículos do vereador Silon, eu acho mais justo nós fazer um convite ao secretário de transporte para que venha a esta casa, até para que possa conversar com a gente na sala da presidência e dirimir qualquer dúvida que também é de interesse da mesa saber a veracidade dos fatos. Então, amanhã estaremos já oficiando o secretário
para ver uma disponibilidade de dia e horário do secretário, para que ele possa vir aqui, até para tratar do assunto que é muito pertinente, dando abertura ao diálogo, aí, tanto aos vereadores da situação quanto da oposição. É a maneira mais justa e democrática se tem de se aparar essas arestas. Vereador Permite, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra. Obrigado, vereador. Eu acho que muito sabe a sua postura. Inclusive, eu esperava que os vereadores da situação, em vez de me criticar minha colocação, me apoiassem e nos somássemos na busca desses equipamentos. E não me questionar que eu estou lutando por uma coisa para nós em São Gabriel. Não é só para mim, é para o município. Tá bem, obrigado. Vereador. Tá bem. Vereador Pepeca. Parabéns pela sua atitude sobre a vinda do secretário, sobre convidar, mas até acho que seria o interessante mesmo, se o senhor achar que entender que deve, que ele viesse na sessão, em alguma sessão, como já fez anteriormente, até para podermos dar para ele a mesma oportunidade de usar o microfone para chegar à comunidade das coisas que são faladas aqui na sessão e esclarecer. Se o senhor, presidente, assim entender justo. Muito obrigado. Tá bem, vamos levar em consideração a sua solicitação, vereador Felipe Abib. Já que vai ter o convite, secretário Kleber, Carlos Kleber, eu estou com um pedido de informação e a gente já podia aproveitar e pautar junto, então, que são a questão das horas máquinas, que foi respondido na primeira vez e eu pedi para ele fazer a complementação. Acho que isso é importante. Também solicitar, que vai entrar em pauta na próxima reunião, e eu sei que ele tem contratos de caçambas por quilômetro, seria importante se a gente pudesse pautar isso também, que eu quero fazer um comparativo com o custo que está se pagando para transportar o asfalto. Sim, será enviado junto ao ofício a pauta da reunião e, posteriormente, enviarei aos senhores vereadores o dia e horário até para dirimir essa situação. Palavra agora ao PPS. Vereador Evaristo de Oliveira. Senhor presidente, gostaria de ceder o espaço do PDT ao vereador do PPS, vereador Evaristo. O senhor dispõe de 8 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, como é bom um debate assim, numa casa política, onde nós temos que falar aquilo que nós sentimos e aquilo que o povo quer ouvir. Nós estamos debatendo aqui a corrupção no Brasil. Isso é uma realidade, afeta todos nós, afeta os nossos filhos, afeta os nossos netos e afeta toda a população do país. Eu quero dizer que, pessoalmente, eu não tenho nada contra o vereador Felipe, é um excelente pai de família, é uma pessoa que nós se criou trabalhando em São Gabriel, não tem nada contra a família dele. Temos posição bem diferente um do outro, sim, mas eu gosto de debater, no meu entendimento, o seguinte: houve e continua ainda a corrupção no nosso Brasil. Ele falou o governo do Temer, mas eles estavam tudo junto. Eles governaram 14 anos juntos. E todos o mal feito, tudo que foi errado nesse país, teve a participação dos dois, do Temer e do Lula. Essa é a verdade. Eles deram com a mão e tiraram com a outra. A corrupção no nosso Brasil é uma realidade comentada, vereador Felipe, tu é a pessoa muito esclarecida, no mundo inteiro. O país da corrupção, o nosso querido Brasil, que a corrupção tomou conta em quase todos os poderes, principalmente no poder executivo, poder legislativo, onde a corrupção tomou conta do nosso país. Isso é uma vergonha. Nós, na obrigação, temos aqui, falar como parlamentar de São Gabriel, do nosso Rio Grande do Brasil, nós temos que defender a nossa tese. Eu sou contra a corrupção, vereador Felipe, sou totalmente contra, nunca tive rabo para ninguém pegar. Essa é que é mais importante, o cara chegar e dizer em plenário assim, eu não tenho rabo para ninguém pegar. Eu nunca tive, quando tentarem me enrolar, saíram enrolado. Alguns que quiserem me enrolar, saíram enrolados, então ficaram bem enroladinhos. Porque eu não tenho cola para ninguém pegar, e quem não tem pode falar. Eu posso falar. Eu acho que o Brasil vivemos uma situação muito difícil. A nossa democracia não comparamos com anarquia. Anarquia não é democracia. Então, nós temos aqui vários indiciados na corrupção do nosso Brasil, de vários partidos. Principalmente os que estão no poder, os partidos que estão no poder, que não são todos. O PT também tem muita gente boa.
eu tenho o senador Paim, que eu admiro, tenho o deputado Valdeci, ex-prefeito de Santa Maria, que eu admiro. Tem tanta gente que eu admiro, nós não podemos comparar todo mundo. Tem muita, eu estou falando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos muita gente boa por aqui. Mas também temos os corruptos. Todo mundo sabe que temos muitos corruptos de vários partidos, principalmente os partidos que governaram o país, que foi o PT e o PMDB, que toda vez tiveram junto 14 anos no poder. E o que aconteceu aí? O que aconteceu é o que vocês estão vendo aí, um governo corrupto, que é do presidente Lula, da presidente Dilma e do presidente Temer. O Temer, ele deve pagar pelo que ele fez também. Também vai ser preso. Não sei se por muito tempo, porque nesse Brasil se mudam as leis, né? Mas vai ser preso, muita gente vai ser preso. A senadora, que é presidente do PT, deve ser presa futuramente também. Então, o Brasil tem que mudar. O Brasil tem que mudar, nós temos que botar ordem na casa. Claro que o benefício à população, mas aquilo que eu disse, deram com a mão e tiraram com a outra. Eu tenho horror de corrupto. Não gosto de corrupção. Tu está tirando pão das crianças, dá com a mão e tira com o outro. Tu está botando as pessoas nos hospitais, não tem vaga. Tudo por culpa dos ladrões, de saquear o nosso país. E vem como grande defensor do povo, manipula as pessoas com prato de comida, uma população desinformada que nós temos no nosso Brasil, infelizmente, porque 90% do nosso país não entende a nossa Constituição, não entende a nossa legislação. Essa é a verdade, porque não há interesse nenhum de informar a nossa população. Eu fui aqui, ó, logo que eu cheguei, o homem do campo, rústico de lá, até taxado como burro, mas se enganaram bastante. Eu li muito, que muita gente não sabe aqui, do país e do mundo todo. Eu fui uma pessoa que aprendi lendo jornais, lendo livros, lendo a Constituição Municipal, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do nosso município. Portanto, se enganam. Aqueles que pensavam que eu fosse um burro, que eu fosse mal informado, eu sou mais bem informado que muita gente aí. Muita gente aí. E estou pronto para o debate a qualquer momento, para qualquer tema e qualquer assunto. Então, querer enganar o povo, esses ladrão corrupto, eu não sei como é que ainda tem pessoas, me desculpe, vereador, que tem coragem para defender corrupto. Corrupto que quer enganar a população. Se não, a imprensa, um dos maiores fiscalizar esses corruptos é a imprensa. Se não fosse a imprensa, eu não sei o que dizia, ainda critico a imprensa. A imprensa fala a verdade, não digo todas as verdades, mas a imprensa denuncia. Denuncia. Permite, vereador. Pois não? Vereador Silon. Vereador Silon Lisowski, a palavra. Eu acho interessante nós pautarmos essa questão das universidades de medicina. Isso que aconteceu agora, de lá em Brasília dizerem que durante 5 anos não se criará um novo curso de medicina, não é por acaso, gente. Existe uma possibilidade muito séria de que a corrupção populista do PMDB e do PT, que estão a todos esses mandatos à frente da presidência da República, tenha influenciado até aí. Ou seja, venda de universidades. Isso aconteceu também, e está acontecendo também, fortes indícios nas escolas de odontologia, a qual eu tive a satisfação de fazer. E lá na ponta, o que acontece? O MEC vai lá, autoriza, se criam universidades e faculdades sem o mínimo dos mínimos para uma boa formação. Isso é corrupção. Então, esta história, olha, trancaram, não vai ter mais médico. Nós temos que ver a essência, o motivo por que isso está acontecendo. Ninguém quer que não se tenham médicos nesse país. Mas isso tem que ser trabalhado de forma coerente e que nós tenhamos uma boa formação, cada vez melhor. E não pior. Então fica para nós refletir. Eu fico indignado, vereador, senhores vereadores, com a atual situação que atravessa o nosso país. Eu sou um homem com 65 anos,
serviu o Exército Brasileiro na época da ditadura militar, não quero aqui dizer que... Mas é completamente diferente de agora, havia o respeito. Que democracia nossa? Não confundo democracia com anarquia. Essa é a realidade do nosso país. E 14 anos estiveram no poder o PT, juntamente com o PMDB, com a composição dos outros partidos, que não denunciaram a corrupção no nosso país. Tu vê, o ministro Palocci, que foi ministro da Fazenda do presidente Lula, ele está dizendo lá o que acontecia, o dinheiro que foi desviado. As pessoas, então, muitos ainda querem discutir esse tema aí, porque é um tema que é realmente muito difícil para se discutir, por lado deles, discutir o Palocci e tantos outros aí, que fizeram parte do governo, fizeram parte da corrupção no nosso país. O ex-governador lá do Rio de Janeiro, que era o amigo do presidente Lula, amigo da Dilma. Então, vem pegar moral esse pessoal aí. A parte, vereador. Eu também, vereador, pedi uma não quer que pediu a parte aí? O vereador André ou o vereador Felipe? Vai conceder para os dois? Conceder para os dois. Então pode. Só não pode ser paralelo, né? Pode ser. Vereador Felipe, com a palavra. Vereador Evaristo, viu o vereador Silon se manifestar também quanto às universidades. Essa parte da macropolítica é importante, senão a gente também não existiria. Mas a gente está passando por um grande momento difícil que São Gabriel, que é a falta do transporte escolar para os alunos estaduais, os alunos de primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ainda estão sem transporte escolar. Vereador Éder, eu ando na região onde 100% dos alunos da Escola Taliba são estaduais, estão sem transporte. Eu estou sendo cobrado dioturnamente, pessoalmente, em rede social, porque está parecendo que nós, vereadores, aqui estamos de braços cruzados, e, na verdade, a gente não está. Todos, eu tenho certeza, que já tentaram o caminho, inclusive vereador Éder, vereador Cacá e vereador Farias estiveram com o governador do Estado, e a gente espera, vereador Evaristo, uma solução. O vereador Chiquinho também tem os alunos da sua região estaduais que estão sendo... Então, os alunos que estão começando a sua vida educacional, né? Qual a esperança que eles terão pela vida se não estão com o transporte escolar, não estão conseguindo isso ainda? Já faz 50 dias e, pelo jeito, vai mais uns 20 dias. O Ministério Público, eu achei que ia dar um canetaço autorizando o transporte escolar imediato, também não se manifestou. O secretário Cildo batalhou também, junto ao prefeito, para que reconsiderasse, e o prefeito tem seus motivos para não ter reconsiderado a sua decisão. Então, a gente está aí, vereador Evaristo, mais uma esperando o transporte escolar, já indo para maio, e nada dos alunos da rede estadual terem seu transporte. Obrigado, vereador André. Agora eu dou a palavra ao vereador Felipe. Democraticamente, ele me deu a palavra, eu dou a palavra para ele também. Mas, Evaristo, só em relação ao transporte escolar, André, eu nem vou falar, porque senão vai ser dito que talvez seja só de colocar os ventos que o convênio não saiu. Mas, em relação à corrupção, Evaristo, tenho certeza que todos nós queremos que ela acabe, a nível estadual, federal e municipal. Isso é muito importante. Tomara que um dia a gente consiga isso. Mas quero fazer só um adendo em relação às universidades. Que bom que vieram os cubanos para atender a nossa comunidade. E dizer que a engenharia, e eu fiz a Universidade Federal de Santa Maria, e agora se criou, está se criando várias universidades, inclusive aqui no campus de Alegrete, da Unipampa, a área da engenharia, São Gabriel, da engenharia florestal. E eu quero que se crie, embora eu seja engenheiro, mais engenheiros, mais universidades de engenharia. Eu sou daquele que o acesso à universidade ele tem que ser para todos. E como eu não tenho nenhum problema de concorrência, tomara que São Gabriel tenha muitos e muitos engenheiros, porque só assim as profissões crescem, que é na concorrência e na capacidade de atuação dos profissionais. Foi a palavra do vereador Felipe Abib. Finalizando aqui, eu quero dizer aqui que o país vive uma situação muito difícil, o Brasil está em balanço, não tem nada definido ainda, por causa do mal que atinge o nosso país, que é a corrupção. Infelizmente, eu acho, estou vendo que vai para o lado de liberar esses corruptos do Brasil, da Lava Jato, que afundaram o nosso país, venderam o nosso país. Então, uma situação bastante difícil, e nós, vereadores, temos a obrigação de falar, de gritar e de cobrar isso aí. O povo tem que saber dessas coisas aí, porque muita gente no nosso Brasil não entende, não interpreta a nossa Constituição
e a maneira... Olha, vocês têm que fazer isso, tem aquilo, mas tem as leis que travam o Poder Judiciário, que travam o Poder Judiciário e que muitas vezes os juízes não podem condenar da maneira que eles queriam aqui, depende das leis que travam o nosso Poder Judiciário no nosso país, por causa que eles mesmos fizeram a lei para eles. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Passamos... O vereador Marlon vai fazer essa manifestação, desculpa. Presidente, o PP cede o tempo para a bancada do Solidariedade. É que assim, ó, deixa eu explicar, já passou. Quando eu chamei Solidariedade, o vereador Bertazzo cedeu o tempo a hora que o vereador Felipe foi falar, entendeu? Quando foi chamado Solidariedade, pelo regimento, o senhor deveria ter cedido o tempo nesse momento. Como já passou o momento do vereador de Solidariedade, só se os senhores querem abrir sessão, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para servir a todos, mas eu estou falando pelo regimento, como funciona. Para mim é diferente. Vereador Renato, tranquilo. Vocês me outorgando, quem sou eu sem vocês para me respaldar? Então, agradeço aqui ao espaço cedido do partido do PP, ao vereador Marlon, à vereadora Flávia. Vou usar a tribuna mais uma vez, senhores vereadores, em questão da palavra do vereador Silon Lizoski, aonde, mais uma vez, ele cita aonde eu, vereador Renato, sou do partido da vice-prefeita Karen, e, por sinal, aos pensamentos dele, eu não poderia estar aqui me manifestando em prol da minha comunidade. Senhor vereador Silon, deixo dito ao senhor mais uma vez que fui eleito, sim, pelo Partido de Solidariedade, mas jamais eu, como vereador, irei fechar os meus olhos para a comunidade e irei deixar de lutar pela minha comunidade. Independente de ser ou não do partido dela, eu fui eleito pelo partido de oposição, e fazendo o meu papel de vereador, eu sempre irei vir a esta casa, se tiver que elogiar o prefeito, se tiver que elogiar os senhores secretários, se tiver que falar mal do senhor prefeito, se tiver que falar mal dos senhores secretários, eu irei fazer. Não será Karen, por ser do partido dela, que irá tomar as minhas decisões. Eu sou um vereador jovem, tenho os meus pensamentos, tenho os meus ideais, e jamais vou ir por questão de partido ou não. Permite, vejamos, vereador. Aqui, senhor vereador, eu vejo muitas vezes as suas falas. Na outra gestão do prefeito Roque, o senhor fazia parte do governo dele, muitas vezes o senhor dentro desta casa vinha aqui e batia no Rossano. Hoje, fazendo parte do governo do Rossano, vem aqui e bate no governo Roque. Eu não, vereador. Eu mesmo sendo oposição, situação, eu vou aqui falar em nome da minha comunidade. Se tiver que cobrar, eu vou cobrar. Se tiver que buscar e trazer para dentro desta casa as reivindicações da minha comunidade, eu aqui estarei pela minha comunidade. Tá? Então, deixo dito mais uma vez, que não é por ser do partido da vice-prefeita Karen, aliás, somos muitos amigos, tenho o maior respeito por ela, assim como ela tem respeito por mim, que eu vou deixar de falar o que eu penso e de sair pela minha comunidade. Então, era somente isso que eu gostaria de deixar para o senhor vereador Silon Lizoski, até mesmo para outros vereadores, o dia que vier me falar que eu não posso, talvez, falar nada por ser do partido da vice-prefeita. Eu tenho as minhas opiniões próprias, tenho os meus pensamentos, e durante esses 4 anos que me colocaram aqui, hoje nos restam 2 anos e meio, eu irei sair pela minha comunidade. Como falei, quem me elegeu não foi a vice-prefeita, tá? Mas sim o meu partido, né? A minha coligação, juntamente com
o PTB, tá? Tenho a ciência de que fui eleito juntamente com a minha coligação, mas fui eleito por aquelas pessoas que confiaram em mim. Como falei mais uma vez, eu dentro do meu partido de Solidariedade, muitas vezes eu fui desacreditado. E graças a Deus hoje estou aqui, não sou vereador, eu estou vereador, posso não estar mais nas próximas eleições, mas eu estarei sim pela minha comunidade. O senhor vai permitir a parte, vereador Silon? Vou permitir a parte para ele. Tá. Obrigado, vereador Renato. O senhor não fique bravo comigo, vereador. O senhor não pode se equivocar com as palavras. Eu, em nenhum momento, proferi dizendo que Vossa Excelência não possa realizar seu trabalho. Aliás, algo que eu também sempre fiz. Eu apenas acho que deve existir uma coerência na política. Quando eu fiz parte e elegi, junto com um grupo de colegas, o prefeito Roque, que até é uma boa pessoa, ele só estava mal acompanhado, eu, enquanto no governo, defendia suas ideias e tentava, de todas as formas, ajudá-lo na sua administração. No momento em que eu deixei de fazer parte da base do governo, eu estava fazendo a mesma coisa, em prol do governo municipal, só que no lado político contrário. E isso faz parte da normalidade, principalmente do Poder Legislativo, o que é uma incoerência de Vossa Excelência. Era só isso que eu me refiro. Vossa Excelência está na situação, Vossa Excelência tem que ter uma maneira de trabalhar em prol da comunidade diferente que se Vossa Excelência estivesse na oposição. Só isso. Mas eu quero que Vossa Excelência continue trabalhando, buscando aquilo, as aspirações da comunidade e resolvê-las. Só eu acho que, como você faz parte do governo, da base do governo, tem uma secretária que é sua presidente, é vice-prefeita, você tem que trabalhar de forma diferente como a oposição trabalha, que não tem acesso às secretarias. O vereador tem acesso, pode trabalhar em conjunto, é isso que eu me refiro, mas jamais levantei a qualquer pedido de informação ou pedido de providência contra as aspirações suas nesse plenário, diferente da oposição, que eu sempre votarei contra, obviamente. Vereador Silon, eu tenho minhas posições, como falei mais uma vez para o senhor, tenho coerência em tudo que eu falo aqui, lhe dou a certeza que, assim como eu, todos os vereadores, nós não estamos aqui para brincar, mas sim para trabalhar. Então, este será o meu papel, assim como o papel de todos os vereadores, independente, como falei, de ser ou não do partido da vice-prefeita, eu não vou fechar meus olhos. Se eu tiver que cobrar aqui, eu vou cobrar. Se eu tiver que falar bem, eu vou falar. Trabalhar mais. Entendeu? Gostaria muito de trabalhar mais, como o senhor falou, mas muitas vezes nós somos atados. Nós somos atados muitas vezes, eu nas reuniões que nós fazíamos de vereadores, não só eu, como me queixava do prefeito, como já vi muitos vereadores se queixando do prefeito não atender, de não dar subsídio para a gente, de não dar atenção, e assim eu também me sinto, muitas vezes, de querer atenção e não ter. E muitas vezes o nosso trabalho aqui dentro é um trabalho, bem dizer, jogado ao lixo. Porque muitas vezes nós fizemos pedidos de providências, que tem Deus do ano passado aqui, pedidos de providências, e nunca fomos atendidos. Nunca fomos atendidos. Então, para ter certeza que nós, vereadores, nós estamos aqui para trabalhar, gostaríamos muito que nós tivéssemos a atenção que nós merecemos do prefeito. Esta é a atenção que nós queríamos. Além da atenção que nós queríamos, nós queremos o respeito também, muitas vezes. Então, este é o nosso papel. E lhe dou a certeza que não só eu cobro atenção, como muitos vereadores de oposição e de situação cobram o mesmo que eu, muitas vezes, venho aqui e cobro. Por quê? Porque nós estamos pela nossa comunidade. E assim devemos nos fazer, senhores vereadores. Muito obrigado. Perfeito, vereador Renato. Da mesma forma, esse vereador pensa, no momento que não é atendido pelo Executivo, tem que cobrar sim na tribuna. Fomos eleitos por uma parcela da comunidade, temos que dar respaldo a ela. Passamos para a votação. Ordem do dia.
Está tudo em bloco já? Não tem nenhum pedido de providência, de informação? Hã? Não precisa votar. Passamos à correspondência recebida, senhor secretário. Leitura de apresentação. Título: Mensagem retificativa número 4 de 2018, ao projeto de lei número 020 de 1º de março de 2018, de autoria do vereador Cláudio Miro Borges da Silveira, e emenda retificativa ao projeto de lei 20 de 2018, de 1º de março deste ano. Agora, vamos para o trabalho dos senhores vereadores, solicitação, deixa eu ver se algum pedido de informação para votar em destaque. Quer que eu leia alguma coisa? Pedido do vereador Silon. Aqui? Aqui? Pode ser, presidente. Onde? Quer que eu leia a emenda? Quer que eu leia, presidente? Então só que eu ligo aqui, né? Quer que eu leia só o título? Em apreciação, algum trabalho dos senhores vereadores? Em votação? Na próxima sessão, entendeu? Tá. Vamos falar. Sim. Já vamos divulgar. Aprovado o trabalho dos senhores vereadores por 12 votos favoráveis. Passamos a palavras e explicações pessoais dos senhores vereadores. 5 minutos para cada vereador. Senhor, eu vou combinar com ele. Senhores vereadores, só para avisar o senhor e de forma pública também, dia 19 de abril, às 20 horas, aqui no plenário, terá uma audiência pública com o superintendente do DENIT Iratã para tratar de algumas obras em relação a São Gabriel, como passarela, como o próprio DNR, né, e mais o trevo do Unipampa, que ele vai vir trazer aqui as informações necessárias para que a comunidade saiba de como as obras vão ocorrer, de que forma vão ocorrer, e se tiver algum aditivo para colocar, ele estará à disposição. Dia 19, às 20 horas, aqui no plenário. Será dado total divulgação. Já convido os senhores, convoco os senhores para a próxima sessão ordinária, dia 12 de abril de 2018, no mesmo horário aqui nesse plenário. Tenham um bom dia.